Boa noite, irmãos, amigos. Meu nome é Dimácio, para quem não me conhece. Daremos continuidade aos complementos das mensagens do Alimento Diário. O tema da mensagem dessa noite será reduzido ao Espírito. Senhor Jesus, queria convidá-los para nós abrirmos nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Depois leremos o versículo 8 e 9. Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Versículo 8: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Senhor Jesus, eu queria dar um resumo, rapidamente. Na mensagem anterior, nós vimos 2 pontos principais desse livro de 2 Coríntios, que são 10 aspectos que vamos estar desfrutando ao decorrer das mensagens. E na mensagem anterior foi falado sobre vasos e cartas e Senhor Jesus. Foi falado na mensagem anterior sobre cartas vivas e também sobre cativos. Louvado seja o Senhor que o livro de 2 Coríntios, ele é um livro para o nosso desfrute. Mas antes da carta de 2 Coríntios, nós temos a carta de 1 Coríntios, que Paulo escreveu, e essa carta ela mostra vários aspectos doutrinários. Nós vimos em mensagens anteriores também, resumidamente, vou falar alguns pontos, que o primeiro livro aos Coríntios fala sobre alguns problemas e dificuldades que os irmãos em Corinto tiveram. Por exemplo, problemas com respeito a divisões, imoralidade, litígio, situações de justiça entre irmãos, abuso da liberdade. Temos também problemas com respeito à vida conjugal, com respeito à comida sacrificada a ídolos, uso do véu, ou seja, usar o véu ou não, com respeito à submissão. Temos outro ponto também, que é a celebração da ceia do Senhor, dons espirituais e até mesmo com respeito à ressurreição de Cristo. Ou seja, na carta 1 Coríntios, houve muitas situações que estavam envolvendo doutrina. Realmente, Paulo ele mostra ali, poderíamos até abrir aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios, para vermos rapidamente que o tema geral de 1 Coríntios é Cristo e sua cruz. É a solução para todos os problemas da igreja. Então, a base de Paulo em escrever a carta de 1 Coríntios é apresentar Cristo crucificado como a solução para todos os problemas. Paulo ele foi uma pessoa realmente que andou e viveu no Espírito. E para isso nós precisamos da cruz de Cristo. Aqui no versículo 10 do capítulo 1 diz: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões. Antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. No capítulo 2, versículo 2, fala assim: Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Senhor Jesus. Então, realmente é maravilhoso saber que a cruz de Cristo, ela soluciona todos os problemas que nós temos no nosso viver cristão. A nossa vida cristã, ela gira em torno de várias experiências, de vários aspectos, quer seja ele com respeito à autoridade, quer seja também com respeito à vida familiar, conjugal, social, profissional, até mesmo também a nossa vida pessoal, tantas dúvidas, indagações que nós hoje estamos vivendo,
mas a solução, como diz a palavra de Deus, é Cristo e esse crucificado. O versículo 24 mesmo também reforça, 23, vamos ler um pouquinho antes, fala, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Realmente, o poder e a sabedoria de Deus está em Cristo. Não está na nossa carne, nas nossas habilidades. Senhor Jesus, no livro de 2 Coríntios, nós vamos ver que o que Deus está procurando hoje não são pessoas poderosas na sua retórica, na sua forma de falar, né? Com as suas habilidades naturais. Mas o que o Senhor está procurando hoje são pessoas cativas. Cativas de Cristo, são pessoas que têm um viver crucificado. Hoje o Senhor está procurando pessoas que andam na sua presença e também na pessoa de Cristo. Senhor Jesus. Foi citado na mensagem passada algumas imagens, né? Foi mostrado para nós algumas figuras que nos ajudam a poder entender um pouco mais esse caminhar da vida cristã. Porque o livro de 2 Coríntios, ele já não é mais um livro no qual trata de ensinamentos, orientações, né, com respeito a como solucionar os problemas da vida conjugal, da vida social, sob autoridade. Louvado seja o Senhor, porque a Bíblia também nos orienta com respeito a todas as coisas. Mas tudo se faz realmente válido perante Deus mediante a cruz de Cristo. Nenhum método ele tem valor diante de Deus se não for passado pela cruz de Cristo. Porque nós estamos no ministério da nova aliança, né? O ministério da nova aliança, ele é um ministério do Espírito. Tudo que se faz nesse ministério, tudo que se executa, ele tem que passar pela cruz de Cristo, ele tem que ser feito por meio do Espírito. Então o livro de 2 Coríntios, queria ler com os irmãos aqui, o capítulo 2, versículo 14, 2 Coríntios 2, 14. Senhor Jesus, fala assim, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Senhor Jesus, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Aqui foi um versículo citado com respeito a nós sermos os cativos de Cristo, que nesse livro de 2 Coríntios nós vamos ver 10 aspectos, né? Eu vou recordá-los rapidamente, os 10 aspectos. Primeiro é cativos, depois cartas, espelho, vasos, embaixadores, cooperadores, templo, virgens, os que amam a igreja e os que experimentam Cristo. Então, nós já vimos cativos e cartas. E aqui nesse versículo 14, ele fala sobre nós sermos que somos conduzidos em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. A palavra triunfo aqui, ela remete também um pouco à metáfora que Paulo utiliza com respeito à vitória, né, dos guerrilheiros romanos. Depois de uma vitória, eles tinham como uma marcha triunfal, né, indo com os seus soldados e a sua carruagem adiante, e por detrás deles iam os cativos. E esses cativos, uns eram perdoados à vida e outros eram decapitados. E nesse momento era exalado um incenso, e esse cheiro desse incenso, para os que eram decapitados, era um olor de morte. Mas para os que eram salvos à vida, os que se tornaram cativos, os que estavam nessa marcha triunfal, era um cheiro de vida. Senhor Jesus. Então aqui Paulo, ele se inclui, ele se coloca, ele e Tito também, se colocam nesse grupo de pessoas que estão cativas a Cristo. E nós também temos que nos colocar também nesse mesmo grupo. Porque nós, como diz a palavra,
de Deus, nós fomos crucificados juntamente com Cristo. E é maravilhoso, irmãos, também ver que esse capitão que venceu é Cristo. Cristo é o nosso general. Cristo é aquele que venceu e que está nos conduzindo em triunfo. Esse triunfo aqui não é nosso. Esse triunfo é do Senhor. E nós, como estamos no Senhor, nós fomos crucificados juntamente com Cristo, nós também estamos sendo conduzidos em triunfo. Ó Senhor Jesus! Então, realmente, eu fiquei muito feliz em ver que a carta de 2 Coríntios é uma carta de dar ânimo para todos nós, uma carta de encorajamento. Por isso que eu li no início da mensagem, o versículo 3 de 2 Coríntios capítulo 1, que fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Então, aqui na carta de 2 Coríntios, Paulo, ele não traz ensinamentos, doutrinas, mas ele traz uma biografia de uma pessoa no Espírito, né? Costumamos dizer até mesmo uma autobiografia de uma pessoa no Espírito. Por quê? Porque Paulo, ele foi um exemplo de uma pessoa que andava no Espírito, que vivia no Espírito, Senhor Jesus. E essa mensagem nós vamos entrar agora mais profundamente no encargo dessa noite, que é reduzido ao Espírito. Ó Senhor Jesus, esses aspectos que nós vamos ver com mais detalhes em cada mensagem, tudo nos levará a um só lugar, nos levará ao Espírito. Por isso que a mensagem dessa noite é reduzido ao Espírito. Quando você é cativo, quando você se torna uma carta, um espelho, um vaso, uma virgem, quando você ama o Senhor, quando você experimenta Cristo, né, quando você tem todos esses aspectos, você experimenta esses aspectos, é porque você está sendo reduzido ao Espírito. Senhor Jesus. E, amados ouvintes, irmãos, isso é maravilhoso. Esse é o caminho que esse ministério da Nova Aliança foi aberto para nós. O ministério no qual nós estamos incluídos hoje, né, que nós estamos praticando, é o ministério que o Senhor Jesus deu início. É o único ministério. O ministério que o Senhor Jesus deu início, que Pedro liderou depois com os 12 apóstolos, depois temos Paulo, temos também, finalizando e dando continuidade, João, o apóstolo João, que foi guardado pela soberania do Senhor para finalizar as Escrituras e também para poder mostrar para nós de que esse ministério, ele não vai acabar. Ó Senhor Jesus, esse ministério, ele é o ministério da Nova Aliança. E dentro do ministério da Nova Aliança, existem os ministros da Nova Aliança. E o ministro da Nova Aliança, ele é um ministro que é reduzido ao Espírito. É um ministro que anda no Espírito. Porque esse ministério, como Paulo mesmo fala, não é um ministério da letra. Ele é um ministério do Espírito. Porque a letra, ela mata. A letra mata. Que letra que Paulo fala? Ele fala da letra mesmo bíblica. Porque os coríntios eles eram dotados de muito conhecimento carnal, de muita sabedoria humana, filosofias, né? De muitas informações que não provinham da fonte de Cristo. Então Paulo, ele remete muito a essa palavra de ser crucificado com Cristo. Ele fala muito sobre a cruz de Cristo nos dois livros de Coríntios, né, 1ª e 2ª, e também fala muito sobre a palavra fraqueza. Tem um versículo também maravilhoso aqui em 2 Coríntios, Senhor Jesus, que mostra que quando sou fraco, é que sou forte. Vamos ler aqui antes de tudo, Senhor Jesus, o capítulo 3, versículo 5, que fala sobre essas experiências que Paulo teve de fraqueza. Fala assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque esse ministério, ele é um ministério do Espírito. E se nós somos filhos de Deus regenerados e estamos no Espírito, porque o nosso Espírito já não está mais vazio, nós temos o Senhor Jesus dentro do nosso Espírito, né? Como diz 2 Timóteo 4, ele fala que o Senhor seja com teu Espírito. Então, nosso Espírito ele não está vazio, nós temos Cristo em nosso Espírito. Então, esse ministério é para você, esse ministério é para mim, esse ministério é nosso, é o ministério do Espírito. Ó Senhor Jesus, nós vamos agora ver alguns detalhes de como ser reduzido ao Espírito. É uma palavra assim não muito habitual entre nós, né? Reduzido ao Espírito, o que significa isso, né? Reduzido ao Espírito, irmãos, é você não alimentar o seu ser natural. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, 14, aí na sequência, que diz assim: mas os sentimentos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Aqui são versículos que nós vamos ver com respeito aos pensamentos, pois nós vimos mensagem anterior, aquele gráfico, né, dos 3 círculos, mostrando que nós, segundo Tessalonicenses, somos um ser tripartido, temos um corpo, que é o círculo de fora, né, o maior, temos a alma, que é entre o último, né, e o primeiro, e temos o espírito, que é a parte mais interna. Então nós temos essas 3 partes, e a intenção de Deus sempre foi trabalhar no nosso interior. Então, só que a nossa alma, ela é o intermediário entre o receber a palavra de Deus. E aqui mostra que o véu deles ainda estavam postos quando eles liam, que fala assim, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Mas nós estamos, irmãos, não na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. Então, a nossa mente ela tem que ser convergida e reduzida ao Espírito. Aqui no 4, versículo 4, também diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, aqui também fala sobre o entendimento, que é a parte da alma. A nossa alma ela tem uma mente, uma vontade e uma emoção. E por causa do pecado, nossa alma também foi corrompida. Então, a nossa mente, o nosso entendimento, não deve ser meramente um entendimento da letra. Por isso que a palavra ela é clara, que a letra mata, mas o Espírito é o que dá vida. Essa letra, a Bíblia, ela é um livro com letras, né, escrito num papel, mas essa letra, quando ela é recebida mediante o Espírito, ela se torna vida para nós. Nessa passagem do conduzir em triunfo, eu desfrutei muito, porque eu vi que eu faço parte, você faz parte, daqueles que foram redimidos pelo sangue do Senhor, né? Que nós fomos incluídos nesse olor, nesse cheiro de vida para a vida. Por quê? Porque nós fomos salvos. Então, isso é vida na palavra. Isso é você ler a palavra e ver que Ele é o capitão que venceu essa batalha para nos libertar. Senhor Jesus. Então, quando nós lemos a palavra, nós temos que reduzir a nossa mente ao Espírito, levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Tem uma palavra muito rica que desfrutei nessa mensagem, que a nossa alma ela se alimenta por meio de várias situações. Quando nós discutimos, nós alimentamos a nossa vida da alma. Quando nós questionamos, quando nós murmuramos, todas essas questões, elas alimentam a nossa vida da alma. E isso dificulta com que nós possamos andar no Espírito. Então, nós devemos deixar com fome a nossa vida da alma. Não é um método filosófico, né, como muitos
filósofos ensinam, né, a calma, técnicas, né, de dominar suas emoções, não ser explosivo. Não é isso. A nossa fonte e o nosso andar é em direção ao Espírito, é em direção a Cristo. Então nós sabemos que todas essas coisas, essas murmurações, questionar, discutir, nós já vimos isso em 1 Coríntios, levou os irmãos ao quê? À morte. Porque a letra mata, mas o Espírito é o que dá vida. Senhor Jesus, então, irmãos, diante dessas situações de discussão, de dúvidas, né, de questionamentos, nós temos que nos voltar ao Espírito. E existe uma maneira muito maravilhosa de nos voltarmos ao Espírito, que é invocar o nome do Senhor. Paulo, ele é um dos homens que mais fala no Novo Testamento sobre invocar o nome do Senhor. Ele realmente foi um exemplo de uma pessoa que perseguia a igreja, né? Ele era zeloso da lei, ele aprovou a morte de cristãos, ele presenciou, né? Porém, quando o Senhor se revelou a ele, mostrando para ele que ele era o Cristo que ele perseguia, ele viu que aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus naquela época, eles eram os embaixadores de Cristo, eles representavam Cristo ali, Senhor Jesus. E um dos seus versículos diz, né, que ninguém diz Senhor Jesus senão pelo Espírito. Tem até mesmo o início da carta de 1 Coríntios, ele fala isso, que essa carta ela é destinada à igreja de Deus e também a todos os cristãos que invocam o nome do Senhor. No versículo 2 fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ó Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor por essa prática maravilhosa. Quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus, nós somos reduzidos ao Espírito. A nossa alma, a nossa mente, ela é levada ao Espírito. Ó Senhor Jesus. E quando nós somos reduzidos ao Espírito, nós nos encontramos com o Senhor. Nós falamos, nós ouvimos o Senhor. Quando somos reduzidos, nós somos iluminados pelo Senhor. Ser reduzido ao Espírito também é ter um viver e um andar no Espírito. Paulo fala muito em Gálatas, né? Gálatas 2:20, ele fala: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, uma pessoa que é reduzida ao Espírito, ele vive no Espírito, ele anda no Espírito. No capítulo 5 também fala sobre andar no Espírito. Versículo 16, digo, porém, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar em Cristo. Cristo é o Espírito, né? Em Coríntios ele fala que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último, porém, é Espírito vivificante. Então, Cristo é o Espírito. Se digo, porém, andai em Cristo, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ó Senhor Jesus. Então, o versículo 23 também fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, uma pessoa que é reduzida ao Espírito, ela deixa todos os seus questionamentos, suas murmurações, suas queixas, leva tudo isso à cruz de Cristo, se volta ao Espírito, invocando o nome do Senhor, lendo a palavra de Deus, porque é por meio do Espírito que nós podemos vencer toda essa lei do pecado e a lei da mente, que a única coisa, irmãos, que pode vencer essa batalha é o Espírito, é a lei do Espírito e da vida. Esse é o ministério que nós estamos incluídos, o ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito. Senhor Jesus, vamos dar continuidade aqui, voltando ao livro de 2 Coríntios, sempre deixe marcado aí que a gente vai estar sempre voltando. Capítulo 2, versículo 10. Vamos falar sobre a presença e a pessoa de Cristo. Aqui diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo.
porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Senhor Jesus. Aqui esse versículo, a tradução Ferreira de Almeida, ela traduz como, no final do versículo, a palavra o fiz na presença de Cristo. Aqui no original grego, essa palavra presença, ela na verdade é melhor traduzida por pessoa, na pessoa de Cristo. Porque presença no grego é parousia, né? E a pessoa de Cristo, ela é prosopon, né? Então, indo ao grego, nós vemos que aqui esse versículo mostra que não é somente na presença do Senhor, mas na pessoa de Cristo. Senhor Jesus. Vamos ler um versículo também em 2 Colossenses 1:27. Colossenses 1:27, que diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor Jesus, aqui nesse versículo de Coríntios que a gente leu, mostra que Paulo, ele perdoou os irmãos na pessoa de Cristo. Como isso é possível? Você perdoar na pessoa de Cristo? E qual é a diferença? Como eu sei que eu estou na pessoa de Cristo ou não estou na pessoa de Cristo? Primeiramente, nós vimos ali em Colossenses que a nossa esperança é que Cristo está em nós. Isso é uma realidade, é um fato, é algo imutável. Nada que nós façamos mudará esse fato. Todos os que são regenerados em Cristo Jesus, Cristo mora e vive dentro do seu espírito. O Senhor mora dentro de nós. Então, Paulo, ele se reduzia ao espírito em todos os aspectos. Até mesmo para ele perdoar os irmãos, ele não perdoava de si mesmo. Ele perdoava olhando firmemente para Cristo, para a pessoa de Cristo. Senhor Jesus, estar na presença de Deus, amados irmãos, é o nosso anelo, é a nossa busca. Primeiramente, antes de entrar na pessoa, temos que estar na presença. Porque não tem como você falar com uma pessoa sem você chegar à presença dessa pessoa. Então, tudo inicia-se com a vida. Esse ministério, ele é um ministério da vida, é um ministério do Espírito. Então, tudo ocorre por meio do Espírito. Então, quando nós nos voltamos ao Espírito, quando nós vemos ali aquele exemplo do povo de Israel, o tabernáculo, ele é uma grande figura que nos ajuda a entender. O tabernáculo, ele tem 3 partes principais, não é isso? Ele tem o átrio exterior, ele tem o santo lugar e ele tem o santo dos santos, que é a parte mais interna, que é realmente tudo que é feito no átrio exterior é em prol de chegar ao santo dos santos. No átrio exterior não está a presença de Deus. No átrio exterior ele é feito ali o holocausto, ele é feito o sacrifício, ele também ali, quando você entra no santo lugar, onde você lava os seus pés, é onde você tem a luz do candelabro, mas quando você entra no santo dos santos, é ali onde está a presença de Deus. Na presença de Deus é onde nós nos encontramos com o Senhor, é onde nós ouvimos o Senhor falar conosco. Nós precisamos ouvir Deus falar. Não é ouvir mensagens simplesmente, não é somente ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, nos encher de conhecimento. Deus não está procurando pessoas assim. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Tem aquela passagem, né, que o Senhor fala para aquela mulher que pergunta com muito anelo de ter uma vida voltada a Deus. Ela pergunta: onde devo adorar a Deus? No monte ou em Jerusalém? Acho que todos nós temos essas indagações, né? Porque quando conhecemos a Deus, nós queremos servir a Deus, nós queremos fazer coisas para Deus, com a nossa força, com o nosso ser natural. Mas o Senhor Jesus sabiamente respondeu que não é no monte nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E são estes que o meu Pai procura. Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está procurando essas pessoas. O Senhor está procurando
não pessoas poderosas no seu falar, mas pessoas que andam no Espírito, pessoas que adoram o Senhor na sua presença e também na sua pessoa. Então isso aqui, irmãos, é uma experiência de Paulo. Esse perdoar os irmãos não é uma teoria, não é uma doutrina, é uma experiência que Paulo perdoou os irmãos, as suas indagações, as suas ofensas, até mesmo com respeito à veracidade de Paulo. Paulo, quando demorou em visitar os irmãos, eles questionaram o seu falar, dizendo que ele era uma pessoa de duas palavras, mas Paulo, ele era uma pessoa que andava no Espírito, ele era cativo do Senhor, ele era uma carta de Cristo. Senhor Jesus, lá em Hebreus mesmo, capítulo 8, fala que o Senhor está inscrevendo-se em nós, né, nos nossos corações, na nossa mente, a sua palavra. Inscrever é dentro, é interno, não é nos encher de conhecimento, de doutrina, mas é inscrever com espírito, né? Como diz aqui, não com tábuas e tinta, que no versículo 3, capítulo 3 de 2 Coríntios, fala que nosso ministério, produzido pelo nosso ministério, deixa eu ler aqui para ficar melhor. Estando já manifesto como cartas de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra. Por que tábuas de pedra? Remetendo às tábuas de Moisés, à lei. Nós não podemos ficar focados na lei, na letra. Nós agora somos do ministério da nova aliança, do Espírito e da vida. Aqui, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então o Senhor Jesus, Ele quer se inscrever dentro de nós, Ele quer se infundir na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. O Senhor quer que nós sejamos reduzidos ao Espírito. Oh Senhor Jesus, aqui no capítulo 1, voltando um pouquinho, falando sobre essa questão que eu falei, né, que os irmãos estavam duvidando da veracidade de Paulo, versículo 17 ao 20, diz assim: ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. E também em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Paulo aqui, ele está aqui representando totalmente uma pessoa que anda e expressa Cristo. Ele aqui é como um embaixador de Cristo. Ele está mostrando que nem a sua verdade provém dele mesmo. A verdade que Paulo falava, o seu sim e o seu não, provinha de Cristo. Irmãos, isso é algo assim muito prático, porque no nosso dia a dia nós vivemos respondendo perguntas, tomando decisões, o que fazer. Nós estamos vivendo agora uma situação, né, de confinamento, cada cidade tem algumas leis diferentes, situações diferentes, muitas dúvidas com respeito ao que fazer, como agir. Porém, nós que somos do Ministério da Nova Aliança, temos que ter um diferencial. O nosso diferencial, além de obedecer às autoridades, além de ser submisso ao que é falado, né, sobre como conduzir-nos diante dessa situação, nós temos que nos voltar ao Espírito. Nós temos que nos voltar a Cristo e saber responder as coisas para que a nossa palavra não seja dupla. Que de manhã nós falamos sim e à noite nós falamos não, ou não e depois sim. Nós temos que ser sim, sim e não, não. Né? O que passa disso não provém de Deus. Então, assim como Deus, Ele não mente, assim como Cristo, Ele é verdadeiro, Ele é imutável, Paulo também era. O falar de Paulo também era assim, porque Paulo, ele não dependia dele mesmo.
Se ele programou, ele fez os seus planos de visitar os irmãos em Coríntios, porém se demorou, houve uma situação no qual Cristo é que estava encabeçando todas as coisas ali. Então Paulo ele fala com muita clareza, antes como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Ou seja, Paulo ele era uma pessoa que até mesmo a sua verdade não provinha dele mesmo. A sua verdade ela tinha como fonte a Cristo. Tem um versículo em Hebreus 13 que vale a pena a gente ver, mostrando que Cristo ele é imutável, ele é verdadeiro. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então Cristo ele é o mesmo. Tudo passa nessa vida, todas as coisas passarão, as situações, a moda, o século, né, o aion deste mundo, a tecnologia. Quem diria, né, que o disquete ia ficar para trás, não é verdade? Hoje, meus filhos não conhecem o que é um disquete, o que é um disco, né? Eles não conhecem o que é tirar uma fotografia, né? Hoje é selfie, hoje são coisas mais tecnológicas, mas tudo passa, todas essas coisas passam, né? Até mesmo as tribulações passarão, todas as situações passam, mas o que tem que permanecer, o que permanece é a palavra de Deus, né? E o que tem que ocorrer diante dessas situações, que o ministro da nova aliança ele é formado mediante as tribulações, mediante a fraqueza. Senhor Jesus, aqui no versículo 3 mesmo fala de 1 Coríntios capítulo 2, fala assim, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo ele fala muito sobre isso, e de estar em fraqueza, de que por ele mesmo ele não é capaz de coisa alguma, mas que ele dependia do Senhor Jesus, ele dependia do Espírito para todas as coisas. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos, que esse caminho ele está aberto para todos nós. Tem outros aspectos também no capítulo 10 de 2 Coríntios, que Paulo também, em sua experiência, ele mostra com respeito à mansidão e à benignidade. Capítulo 10, versículo do 1 ao 5. Vamos ver aí, abra na sua Bíblia também. Diz assim, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo, de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Senhor Jesus. Então Paulo aqui ele mostra um dos seus aspectos, né, da humanidade, que é a mansidão e a benignidade. Então esses são aspectos positivos, né, a mansidão e a benignidade, uma pessoa mansa, uma pessoa bondosa, uma pessoa correta. Essas características da vida humana hoje nós podemos encontrar também pessoas que não têm Cristo. Então nós temos que saber que a fonte até mesmo da nossa mansidão, ela não é simplesmente um fruto de uma habilidade, de um domínio emocional. Essa mansidão, ela provém de Cristo. Essa mansidão que Paulo está falando aqui, tem como fonte Cristo. A Bíblia é muito clara, né? Diz assim, pela mansidão e benignidade de Cristo. Nós temos que ficar bem atentos, né, a essas palavras que Paulo completa. Não é a mansidão e a benignidade de Paulo, né? Mas é a mansidão e a benignidade de Cristo. Por quê? Porque Paulo, ele andava em Cristo. Ele se reduzia ao Espírito, ele se reduzia a Cristo, ele se voltava à presença e à pessoa de Cristo. Oh, Senhor Jesus,
Irmãos, esse aspecto, né, de nós expressarmos todas essas virtudes humanas, que nós anelaríamos tê-las todas, né, de alguma outra forma, de que viesse rapidamente. Mas, ainda que nós tivéssemos, que fôssemos mansos, que fôssemos benignos, né, verdadeiros no nosso falar, se não vem de Cristo, nada vale. Senhor Jesus, só o que vem de Cristo, só o que provém de Cristo, só o que passa pela cruz de Cristo é aprovado por Deus. Justamente esse é um dos grandes detalhes dessa mensagem, que o Senhor, ele durante muitos séculos, houve grandes homens cristãos, né, conhecedores das Sagradas Escrituras, que se dedicaram muito também à palavra, porém eles não conseguiram chegar ao propósito real de Deus, que é a edificação da sua igreja, que é a edificação do corpo de Cristo. Todos os dons, todos os ministérios de cada pessoa, ela tem que se convergir ao único ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. E isso somente é feito mediante o Espírito, mediante o ser reduzido ao Espírito, a estar na pessoa de Cristo, Senhor Jesus. Então, estar na presença do Senhor é algo maravilhoso, mas estar na pessoa de Cristo, né, a expressão facial de uma pessoa, pelos olhos, né, pelo sorriso, pela face, ela traduz tudo que a pessoa está sentindo. Tudo, se ela está alegre, se ela está triste, se ela está angustiada, você consegue perceber nos olhos. Quanto mais intimidade você tem com uma pessoa, você percebe rapidamente o seu estado emocional. Né? Uma mãe conhece os seus filhos, os pais, né? As mães, os filhos aos pais, né? O casal também, que tem já uma linguagem pessoal, né? Que um compreende o outro, que não está bem, porque com o olhar, com o gesto. Então, Paulo, ele andava na pessoa de Cristo, olhava firmemente para a face de Cristo, para a pessoa do Senhor. Ele não olhava para nada mais a não ser Cristo. Por isso que ele falou também que ele decidiu nada saber a não ser Cristo e esse crucificado. Oh, Senhor Jesus. E tudo isso, irmãos, que o Senhor trabalha em nós, traz para nós também um poder de Cristo, não só mansidão e benignidade, mas também poder. Esse poder não é o poder da carne, de convencimento, de derrotar as pessoas com a letra, não, porque as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, as nossas armas são espirituais. Senhor Jesus, por isso aqui fala assim, né, no versículos 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Senhor Jesus, então nós usamos as armas do Espírito. Quais são as armas do Espírito? É a palavra de Deus, a oração é uma das armas mais poderosas, principalmente nesse momento atual. Nós precisamos nos tornar, se ainda não somos, pessoas de oração. Dedicarmos pouco tempo do nosso dia. Hoje não temos mais desculpa, né? Não tenho tempo. Realmente hoje temos um tempo a mais, ocioso. Possamos nos dedicar, nós que somos os ministros da Nova Aliança, a orar pelas pessoas, orar pela igreja, orar pelas pessoas enfermas, né? Pelos nossos entes queridos. Tem muitos temas de oração. Oh, Senhor Jesus, isso é uma das armas poderosas do Espírito. Orar também para que Deus cumpra a sua economia, para que Deus cumpra a sua vontade, que Deus edifique a sua igreja. Mas eu dou testemunho para vocês, né, de que realmente, ainda com esse momento de isolamento, nós estamos unidos aos irmãos, nós estamos unidos a Cristo, nada mudou. Realmente essa união, ela é também espiritual. Embora nós precisamos celebrar uma festa, precisamos estar juntos, verdade. Mas em espírito, nós nos mantemos firmes no Senhor. E eu acredito que você está experimentando uma intimidade maior com Cristo, né, nesse momento de restrição, de confinamento, mas nada
esse confinamento externo nos afasta do Espírito, porque o Senhor mora em nosso Espírito. Senhor Jesus, vamos ler um versículo aqui de 2 Coríntios 3, então já finalizando, para falar um pouco mais sobre o poder de Cristo. Ó Senhor Jesus, versículo 2 Coríntios 13, capítulo 13, na verdade, versículo 3 a 5, capítulo 13, do 3 ao 5, diz assim: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele. Mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Senhor Jesus. Então Paulo, ele tinha um viver em fraqueza. Aqui ele mostra e ele se compara a Cristo, que Cristo ele foi crucificado em fraqueza. Cristo, o próprio Deus poderoso, fez muitos milagres, né? Quando ele foi, no seu último momento, ser preso e levado a cumprir a vontade de Deus, que seria ser crucificado, ele não precisou que ninguém o levasse à força, né? Porque ele sabia que era o momento dele e para isso ele tinha vindo. E ele também tinha poder, que se ele quisesse, ele chamaria os anjos e todos defenderiam o Senhor. Então, mas o Senhor, ele foi crucificado em fraqueza, ele se fez fraco para poder ser crucificado. Irmãos, isso é maravilhoso. Realmente é uma experiência que somente em Cristo eu e você pode experimentar. Como andar em fraqueza e ao mesmo tempo ser poderoso? Isso somente em Cristo. Né? Por meio de Cristo, nosso eu, nosso ego, nossa vontade obstinada de defender o nosso parecer, a cruz ela elimina. Por meio do Espírito, ao operar da cruz. E mediante esse tomar a cruz e se reduzir ao Espírito e se voltar ao Senhor, Cristo ele se inscreve em nós como folhas brancas. E ele vai se inscrevendo em nós e nós expressaremos e seremos lidos pelas pessoas como cartas de Cristo. Seremos espelhos, seremos vasos do Senhor, seremos cativos do Senhor, exalaremos o bom perfume de Cristo. Ó Senhor Jesus, Paulo ele mostra muito esse detalhe da fraqueza, aqui no capítulo 3, capítulo 4, versículo 16 ao 18, fala assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Senhor Jesus. Então Paulo ele mostra aqui que essas tribulações, essas dificuldades, até mesmo ele foi levado ao limite, ele foi cercado de várias tribulações, ele tinha um espinho na carne, que ele rogou ao Senhor, inclusive, para que, se fosse possível, tirar esse espinho, mas o Senhor falou para ele: não, a minha graça te basta, porque na verdade o que o Senhor quer é se trabalhar, é se inscrever, se tornar que nós o expressemos em vida e em natureza. Esse é o objetivo de Deus. E realmente, irmãos, é por meio também das tribulações e das dificuldades, as leves e momentâneas tribulações. Por que leves e momentâneas? Porque aquilo que nós receberemos, ele é eterno, que é a glória do Senhor, que é a vinda do Senhor, né? Nós um dia estaremos para sempre com o Senhor. Então será um eterno peso de glória. Porque o que produz mediante essa tribulação, que ela é leve, produz algo muito pesado, muito forte, muito maior, né? Que é o que? É Cristo em nós. É o Cristo trabalhado dentro de nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor que o Senhor Jesus está nos levando à sua pessoa, está nos levando à sua presença. O
Senhor sempre teve essa intenção. E hoje, pelo ministério da Nova Aliança, que nós já estamos inseridos, nós podemos andar e viver dentro desse ministério, que é um ministério do Espírito e da vida. Então eu quero concluir aqui encorajando você, encorajando todos nós a andarmos na pessoa do Senhor, andar na presença do Senhor, como invocando o seu nome, cantando hinos, né, louvando ao Senhor. Hoje, graças a Deus, nós temos várias ferramentas, né, que a igreja tem oferecido. O Instituto Vida para Todos tem transmitido. Nós aqui da Igreja em Vitória da Conquista também no canal. Né, queria encorajar você também que não é inscrito, que se inscreva no canal, que também dê um like, né, que se você também pode colocar o sininho ativo para receber a notificação das mensagens que são lançadas no canal. Então, tudo isso, nós temos a mensagem para as crianças, também com as irmãs, né? Temos várias mensagens dadas pelos irmãos, a fim de que edificar o corpo de Cristo. Irmãos, louvado seja o Senhor, que nós possamos andar e viver na pessoa de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Porque, ó Senhor, quiseste escolher e vir salvar a mim, pecador, que jamais se importou com teu falar. Se mostrou fiel comigo, ao meu lado a me suster. Só não sei o que fiz por tal mercê. Não posso entender esse amor tão grande e incondicional que foste na cruz por alguém contrário a tudo que tu és. Simplesmente tu me amas e me lanças teu perdão. Vem salvar o meu ser da solidão. Aleluia. É o que posso te retornar. Aleluia. Hoje posso teu nome invocar. Minha vida te entrego, toma todo o meu ser. Como um filho anelo expressar-te em meu viver. Minha vida te entrego, toma todo o meu ser. Como um filho anelo expressar-te em meu viver. É o que posso te retornar. Aleluia. Hoje posso teu nome invocar. Minha vida te entrego, toma todo o meu ser. Como um filho anelo expressar-te em meu viver. Minha vida te entrego, toma todo o meu ser. Como um filho anelo expressar-te em meu viver.
Porque, ó Senhor,